Você tem dificuldade em se dedicar às suas metas? Já iniciou e parou inúmeros projetos que já até perdeu as contas? Por que você não vai à frente com nada? É bem possível que você não veja problemas em ficar horas navegando pelas redes sociais ou ficar horas jogando aquele seu jogo preferido ou assistindo às séries que você gosta. Para dizer a verdade, eu não duvido que você poderia passar pelo menos 2 horas ou até mais nestas atividades, sem perder sua concentração. Porém, se formos falar dos estudos, meia hora estudando seria demais para você. Imagine então se dedicar às suas tarefas escolares por 1 hora inteira. Isso não parece nada atrativo, não é mesmo? Dito isto, podemos notar que, apesar de você saber que estudar, se exercitar, se dedicar a criar algo produtivo como um negócio, trará muito mais benefícios a longo prazo, você ainda prefere assistir séries, jogar videogame e navegar nas redes sociais. Claro, alguém pode facilmente argumentar que é óbvio o motivo. Por um lado, temos atividades fáceis e que não requerem muito esforço, do outro lado, atividades difíceis e que exigem que você se dedique. Podemos saber que existem pessoas que parecem não ter problemas para estudar, trabalhar em seus projetos produtivos ou se exercitar frequentemente. Daí vem a pergunta: por que algumas pessoas são mais motivadas a enfrentar as coisas mais difíceis? Existe alguma maneira de facilitar as coisas difíceis? Para obter respostas a essas perguntas, precisamos examinar o neurotransmissor cerebral, a dopamina. A dopamina é responsável por levar informações do cérebro para as várias partes do corpo. A substância é conhecida como um dos hormônios da felicidade e, quando liberada, provoca a sensação de prazer, satisfação e aumenta a motivação. Por isso, a dopamina é constantemente considerada a molécula do prazer, mas não é exatamente isso que ela faz. É a dopamina que nos faz desejar coisas, e é este desejo que nos motiva a levantar e fazer as coisas. Se você não tem ideia de quão poderosa é a dopamina, a partir de agora, apresentaremos algumas experiências. Cientistas implantaram eletrodos no cérebro de ratos e sempre que o rato puxava uma alavanca, os pesquisadores estimulavam o sistema de recompensa no cérebro do rato. Como resultado, notaram que os ratos desenvolveram um desejo tão forte que continuaram puxando a alavanca por horas. Os ratos passaram a recusar comida ou até mesmo dormir, continuavam puxando a alavanca até cair de exaustão. Então os pesquisadores reverteram o processo. Bloquearam a liberação de dopamina no cérebro e, como resultado, os ratos se tornaram tão apáticos que até levantar para beber algo parecia não valer o esforço. Eles não queriam mais comer, nem acasalar, não faziam mais nada. Parecia que tinham perdido toda a vontade de viver. Porém, se a comida fosse oferecida diretamente na boca deles, eles ainda comiam e apreciavam o alimento. Era notável que eles não tinham motivação para se levantar e fazer isso sozinhos. Espera, mas você pode pensar que é a fome ou a sede que nos motiva a buscar alimento ou água, mas também tem a dopamina que desempenha um papel importante aqui. Pode pensar que experimentos com ratos podem ser casos extremos. Porém, você pode notar efeitos parecidos que a dopamina tem nos seres humanos e em nossas vidas. Seu cérebro, de fato, desenvolve prioridades em grande parte com base na quantidade de dopamina que espera receber. Então, se certa atividade libera pouca quantidade de dopamina, você não terá muita motivação para fazê-la. Mas se a atividade libera muita dopamina, você será motivado a repeti-la várias e várias vezes. É aqui que você se pergunta: quais atividades liberam dopamina? A resposta é: qualquer atividade em que você sabe antecipadamente que existe recompensa em potencial, libera dopamina. Mas se você entender que não existem recompensas imediatas com o comportamento, seu cérebro não a liberará. Por exemplo, antes de você comer alimentos gostosos, seu cérebro libera dopamina porque você antecipa que o alimento te fará se sentir bem. Mesmo que isso, na verdade, faça você se sentir pior. Isso acontece porque o seu cérebro não se importa se a alta atividade de dopamina é prejudicial a você. Ele simplesmente quer mais. Um exemplo seria alguém viciado em drogas. A pessoa sabe que o que está fazendo não é bom para ela, mas ela só pensa em conseguir mais dessa droga. Além de se drogar, algumas substâncias liberam quantidades não naturais de dopamina, que por sua vez, faz com que você deseje ainda mais.
Deve-se ressaltar que quase tudo libera uma certa quantidade de dopamina, até beber água quando você está com sede. Mas a maior liberação de dopamina acontece quando você recebe uma recompensa aleatoriamente. Um exemplo é apostar em uma máquina de caça-níqueis ou apostar em jogos de futebol. Mesmo que você já tenha perdido muito dinheiro, você espera receber uma recompensa maior desta vez. Você simplesmente não sabe quando isso pode acontecer. E na atual sociedade da era digital, nosso cérebro está sendo inundado com quantidades anormalmente altas de dopamina diariamente, mesmo que não percebemos. Alguns exemplos de atividades de alta liberação de dopamina incluem acessar as redes sociais, jogar videogames, assistir pornografia. Prevemos algum tipo de recompensa com cada um desses comportamentos e é por isso que estamos a todo tempo checando nossos telefones. Esperamos alguma mensagem de texto, alguma notificação. Sabemos que, eventualmente, vamos recebê-la. Estamos nos tornando como aqueles ratos puxando a alavanca, tentando obter uma nova dose de dopamina. E você pode pensar, e daí? Não é como se estivesse me prejudicando tendo estes comportamentos. Mas você estaria errado. Nossos corpos têm um sistema biológico chamado homeostase. Isso significa que nosso corpo prefere manter as condições físicas e químicas internas em um nível equilibrado. Sempre que acontece um desequilíbrio, nosso corpo se adapta a ele. Vou te dar um exemplo. Quando está frio lá fora, a temperatura do nosso corpo cai. Como resultado, começamos a tremer para gerar calor e aquecer o nosso corpo. Porém, quando está quente lá fora, a temperatura do nosso corpo aumenta e começamos a transpirar para perder um pouco desse calor. Naturalmente, nosso corpo está tentando manter a temperatura em 37 graus. Aconteça o que acontecer, mas existe outra maneira de a homeostase se manifestar e é através da tolerância. Por exemplo, alguém que raramente faz uso de álcool ou fica bêbado muito rápido. Mas alguém que bebe regularmente terá que beber mais álcool porque seu corpo desenvolveu uma tolerância a ele. Essencialmente, é preciso cada vez mais álcool para deixá-los bêbados porque eles se tornaram menos sensíveis aos seus efeitos. Com a dopamina não é muito diferente. Seu corpo tenta manter a homeostase, por isso regula negativamente seus receptores de dopamina. Essencialmente, seu cérebro se acostuma a ter altos níveis de dopamina e esses níveis se tornam o seu novo normal. Assim, você desenvolve uma tolerância à dopamina. E é aí que mora o problema, porque as coisas que não fornecem tanta dopamina não te interessam mais, e fica muito mais difícil se motivar a fazê-las. Elas parecem entediantes e menos divertidas, porque não liberam tanta dopamina em comparação com as coisas que a liberam em grandes quantidades. É por isso que as pessoas tendem a preferir jogar videogames ou navegar nas redes sociais em comparação a estudar ou trabalhar em seus projetos. Os videogames nos fazem sentir bem e confortáveis, pois liberam muita dopamina. Infelizmente, coisas como trabalhar duro ou ler a liberam em quantidades menores. Essa é uma das razões pelas quais os viciados em drogas que tentam parar têm dificuldade em se adaptar a uma vida normal. A tolerância à dopamina deles é tão alta que a vida normal não consegue se igualar. Eles se tornam como os ratos de experimentos anteriores, que não têm motivação para fazer nada se não tiver liberação de dopamina suficiente. E não acontece apenas com viciados em drogas. Pessoas viciadas em redes sociais, videogames ou pornografia experimentam a mesma situação. Uma vez que a tolerância à dopamina fica muito alta, eles simplesmente não conseguem desfrutar de comportamentos de baixas recompensas de dopamina, o que nos leva à pergunta: existe algo que pode ser feito para evitar isso? A resposta é que você precisa realizar uma desintoxicação de dopamina. Até agora você já deve ter uma ideia de como será a desintoxicação da dopamina. O que você vai fazer é reservar um dia. Neste dia você evitará todas as atividades altamente estimulantes. Você vai parar de inundar seu cérebro com grandes quantidades de dopamina e você vai deixar os seus receptores de dopamina se recuperarem. Apenas um aviso: se você sofre de um vício em drogas, sugiro que você procure ajuda profissional, pois você provavelmente formou uma dependência fisiológica e psicológica, e não quero que você sinta nenhum sintoma extremo de abstinência. Agora de volta à desintoxicação. Durante um dia inteiro, você tentará se divertir o menos possível. Você não usará a internet ou qualquer tecnologia como seu telefone ou computador.
Você não ouvirá música e não comerá qualquer comida não saudável. Basicamente, você removerá todas as fontes de prazer externo durante o dia inteiro. Você vai abraçar o tédio. E confie em mim, haverá muito tédio. No entanto, você pode fazer o seguinte: saia para caminhar, medite, fique sozinho com os seus pensamentos, reflita sobre sua vida e objetivos. Anote as ideias que tiver. Não no seu computador ou telefone, mas em um pedaço de papel. Tudo isso pode se tornar bastante interessante. Mas se você quer resultados radicais e os quer rapidamente, precisa ser capaz de tomar uma ação extrema. Você deve estar se perguntando por que isso funcionaria. Digamos que você tenha comido todas as refeições do melhor restaurante da sua cidade. Como resultado, o que aconteceu é que essas refeições sofisticadas se tornaram seu novo normal. Se alguém te oferecesse uma tigela de arroz simples, você provavelmente recusaria. Simplesmente não teria um sabor tão bom quanto a sua refeição usual no restaurante. Mas se de repente você se encontra preso em uma ilha deserta e está morrendo de fome, aquela tigela de arroz comum não parece tão ruim. E é isso que a desintoxicação de dopamina faz. Você passa fome de todo o prazer que costuma receber e, por sua vez, torna as atividades menos satisfatórias mais desejáveis. Simplificando, a desintoxicação de dopamina funciona porque você fica tão entediado que coisas chatas se tornam mais divertidas. Agora, se você não quiser tomar uma ação tão extrema e passar fome de todo o prazer, você pode realizar uma desintoxicação menor de dopamina. Você vai escolher um dia da semana onde se absterá completamente de um dos seus comportamentos de alta dopamina. Qualquer que seja este comportamento. Talvez seja verificar o seu telefone o tempo todo, jogar no seu computador, assistir TV comendo comidas não saudáveis, assistir pornografia, o que quer que seja. E a partir de agora, toda semana, durante um dia inteiro, você evitará essa atividade. Você ainda pode fazer outras coisas, mas o comportamento escolhido está fora da rotina. Sim, você vai se sentir um pouco entediado, mas este é o ponto. Você deseja permitir que seus receptores de dopamina se recuperem da dopamina artificialmente alta que vem inundando seu cérebro. E o tédio vai impulsionar você a fazer outras coisas naquele dia. Coisas que você normalmente odiaria, porque elas não liberam tanta dopamina. E porque você está mais entediado, é mais fácil fazer estas coisas. Evidentemente, evitar o comportamento elevado de dopamina de vez em quando é bom, mas idealmente, você deve evitar esses comportamentos completamente ou pelo menos o máximo possível. Ao invés disso, você deseja conectar mais dopamina às coisas que realmente o beneficiarão. Ao longo do processo, você pode usar atividades de alta liberação de dopamina como recompensa por concluir um trabalho difícil. É exatamente isso que eu faço. Eu acompanho todo o trabalho difícil e com pouca dopamina que eu faço limpando minha casa, praticando exercícios físicos, lendo livros, fazendo o meu almoço ou pagando contas. Depois que eu consigo realizar uma certa quantidade de trabalho, eu me recompenso com alguma quantidade de alta atividade de dopamina no final do dia. As palavras-chave aqui são depois e no final do dia. Se eu entrar em comportamento de alta dopamina primeiro, não terei vontade de fazer o trabalho de baixa dopamina. Simplesmente não vou me sentir motivado o suficiente. Então eu sempre começo com as coisas difíceis, só então me permito envolver em atividades com muita dopamina. Para dar um exemplo, a cada hora concluída de trabalho com pouca dopamina, eu me recompenso com 15 minutos de comportamento de alta dopamina no final do dia. Isso significa que, durante 8 horas de baixa dopamina, eu me permito aproximadamente 2 horas de alta dopamina. Claro, estas são as minhas proporções, você pode ajustá-las ao seu gosto. Também é preciso observar que, se você é viciado em algo prejudicial à sua saúde, então você não quer tratar esse comportamento como uma recompensa. Ao invés disso, encontre uma recompensa diferente, que não seja prejudicial. Algo que você ainda ache que vale a pena o esforço. E se você está se perguntando qual é o meu prazer, é a internet. Eu posso facilmente me perder por horas sem fazer mais nada. É por isso que eu tenho este sistema. É assim que eu sou capaz de controlar o meu vício. Mas não se engane, mesmo com este sistema, eu ainda planejo dias em que me afasto totalmente das atividades de alta dopamina. Para finalizar este vídeo,
Quero dizer que é possível tornar as coisas difíceis mais fáceis. Mas quando seu cérebro está recebendo tanta dopamina o tempo todo, você não ficará tão animado trabalhando em algo que não a libera muito. É por isso que você deve limitar o uso do telefone e do computador, além de outros comportamentos de alta liberação de dopamina, e posso te dizer que, definitivamente, vale a pena. Portanto, se você tiver problemas de motivação, comece a desintoxicar a dopamina no cérebro o mais rápido possível. Afaste-se das quantidades anormalmente altas de dopamina ou, pelo menos, se exponha a ela com menos frequência. Somente assim, as atividades normais de baixo nível de dopamina se tornarão emocionantes novamente e você poderá fazê-las por mais tempo. Todos somos viciados em dopamina em certa medida e isso é bom, porque a dopamina nos motiva a alcançar nossos objetivos e melhorar a nós mesmos. Mas depende de você decidir de onde vai obter a dopamina. Você vai insistir em coisas que não o beneficiam, ou você conseguirá trabalhar com seus objetivos de longo prazo. A escolha é sua. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o meu canal, pois o algoritmo do YouTube vê que as pessoas gostam deste tipo de vídeo e mostra meu conteúdo para um número maior de pessoas. Isso permite que mais pessoas comecem a melhorar suas vidas. Como sempre, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.